Boa tarde a você, ouvinte do podcast FAEX. Estamos aqui hoje com Yuri Schmidtke. É um prazer estar contigo aqui. E neste dia, que é o segundo dia da FAEX Energy, também agradecemos a você que nos tem acompanhado desde o primeiro podcast. E Yuri, nos conte um pouco mais sobre a sua trajetória e, primeiramente, boa tarde e muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Semir, muito obrigado, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui nessa feira, podendo falar sobre o trabalho que a Abrem vem desenvolvendo da recuperação energética. Eu sou advogado, trabalho no setor elétrico há mais de 12 anos, com o Cláudio Girardi, ex-procurador-geral da ANEEL, e por volta de 2014 a gente recebeu uma demanda para analisar o que seria a recuperação energética no Brasil. E avaliando, eu descobri que não tinha nenhuma usina em operação no Brasil, tinha um grande potencial. Eu decidi fazer um mestrado em políticas públicas internacionais focado na recuperação energética. Então eu fui avaliando como é que a gente poderia construir um modelo para viabilizar essa usina no Brasil. E aí seria através de uma lei de incentivo, onde você teria um mecanismo de contratação dessa energia, e obrigações de estudar o potencial e contratar essa energia através de leilões e outros instrumentos que o governo federal hoje detém. Então, eu apresentei a defesa do mestrado com uma minuta de projeto de lei, que depois foi entregue ao Arnaldo Jardim. Aí eu decidi criar a Abrem para dar força, ter uma instituição que tivesse capacidade de viabilizar a recuperação energética no Brasil, que é a Abrem, né? Foi fundada em 2019 e nós hoje somos uma das maiores associações do setor de resíduos. Nós também começamos a trabalhar com o biogás e o biometano, então não somente a recuperação energética, o tratamento térmico de resíduos urbanos não recicláveis, mas também o biogás, biometano, que é a biodigestão da matéria orgânica, né, que pode vir do lodo, do resíduo doméstico, resíduos da agropecuária, e também biomassas, né, esterco animal, e principalmente também resíduos da sucro energético, né, o bagaço de cana, resíduo também do etanol do milho. Tudo isso pode virar essa vinhaça, a torta de filtro, o bagaço pode ser transformado em energia renovável, ou no gás renovável, que é o biometano. Então, essas fontes hoje estão bem presentes na Abrem. A nossa associação concluiu esse ano com êxito o Europa Union Climate Dialogue, UCD. Isso tudo esforço do nosso trabalho desses últimos anos para desenvolver essa fonte no Brasil. A Abrem fica em Brasília, então a gente faz um trabalho bem próximo ali do governo federal, do Congresso Nacional. Temos projetos de lei em andamento e esperamos que esse ano que vem, a gente tenha bastante sucesso para avançar, né? O Brasil tem pressa e a gente tem um problema climático, né? A mudança climática é muito grande e essas fontes que a gente trabalha, elas reduzem muito gasto com a saúde pública e gases de efeito estufa. Então está muito alinhado a agenda hoje de trazer sustentabilidade, né, à sociedade, ao meio ambiente e gerar emprego, né, e energia renovável para o Brasil. Fico feliz de ouvir você falando exatamente sobre toda essa questão que envolve a energia sendo gerada a partir dos resíduos, porque neste ano, terceira edição da FAEX Energy, nós estamos vivenciando o protagonismo cada vez maior dessa discussão. Nos nossos congressos já tivemos grandes momentos em que os oradores estiveram explanando sobre todo esse contexto da biomassa, o contexto dos resíduos, a conexão que isso tem com os futuros traçados para a descarbonização, e isso vem nesse contexto de transformação, e é muito bom a gente ter esse momento aqui para falar justamente sobre isso. Eu diria que a FAEX Energy começou com as hidroelétricas, passou para solares, adicionando solares. Hoje já estamos também com eólicas, falamos agora sobre biomassa e resíduos. Enfim, muito satisfeito mesmo em ouvi-lo falar sobre isso. No assunto da descarbonização até 2050, é um desafio possível ou impossível? Olha, esse desafio ele só será possível no Brasil, Alcemir, se a gente realmente trabalhar com ciência, com a ciência. Porque a gente percebe que há uma atuação muito forte de ONGs, de narrativas e de indústrias que só têm interesses econômicos, né? E não prioriza, o governo ele, às vezes não prioriza as fontes que mais têm pegada de carbono, né?
A recuperação energética, ela vai descarbonizar de 11 a 15 vezes, até mais, do que outras fontes. Então, esse é um primeiro ponto, né? A gente tem uma capacidade de tirar o metano, que é o principal gás de efeito de estufa da atmosfera. O metano, hoje, ele é o principal gás de efeito de estufa no plano de mitigação para 2050, que é até o aquecimento não se limitar até 2,5 graus, né? Então, para isso acontecer, nós precisamos atender o compromisso global do metano que foi assinado na COP26, o encontro das partes do painel climático da ONU do IPCC. Lá, há 2 anos atrás, todos se comprometeram a reduzir as emissões em 30% até 2030, com as emissões verificadas em 2020. Para fazer isso, o metano, por exemplo, no Brasil, 90% do metano vem de resíduos da agropecuária e resíduos urbanos. E essa é a agenda que a Abrem está capitaneando. Então, a nossa agenda está intimamente ligada com o principal gás de efeito de estufa e com 90% desse gás. E como é que a gente vai mitigar ele? Simples, a gente vai utilizar o biogás, o biometano e a recuperação energética de resíduos desses 2 setores. Então, através do projeto da União Europeia, isso realmente mostrou para o Brasil, para o mundo e também para investidores no Brasil que há um potencial a ser desenvolvido muito grande nessas fontes. Mas para isso a gente precisa de políticas públicas de indução. Nós começamos bem esse ano com o combustível do futuro, mas ele ainda tem que ser regulamentado, ele vai passar por um processo de maturação que vai demorar pelo menos 1 ano e meio, até a gente realmente, em 2026, conseguir viabilizar esses projetos. A gente vai precisar fazer corredores sustentáveis para veículos serem convertidos para o biometano, talvez bio-GNL, que faz mais sentido ainda, que é o gás liquefeito, pode utilizar gás natural e o biometano. Então, faltando o biometano, tem um gás natural. Agora a gente consegue cada vez mais adicionar o biometano ao gás natural e tornar a nossa matriz mais renovável. Já a recuperação energética, a gente pode fazer 130 usinas no Brasil. Uma usina de recuperação energética, a combustão, que através da termoeletricidade faz a queima do resíduo e gera energia elétrica renovável, o vapor, para a indústria, ela reduz em 8,4 vezes as emissões de gás de efeito de estufa do aterro sanitário que captura o biogás. Então o biogás do aterro ele é bom, mas o modelo do aterro não é bom. E a gente precisa migrar para umas soluções mais sustentáveis. Então os aterros, talvez num país que tem 40% de lixão ainda, ele é muito importante e necessário, mas ele tem que ser encarado como uma solução transitória. E aí as soluções definitivas é a biodigestão e a incineração, a combustão do resíduo. Isso vai reduzir muito os gases de efeito de estufa. Então a gente está falando que a gente precisa adicionar tecnologias e para isso precisa de contrato de concessão de longo prazo, precisa da compra da energia pelo governo federal, ou seja, os municípios têm que trabalhar conjuntamente com a União para isso acontecer. E por isso que a gente desenvolveu o PATEM, né? uma redação, a emenda 12 e a 01, essas emendas trazem um mecanismo de contratação unificado, onde o município ele tem direito a se habilitar num processo que é federal, para vender energia elétrica a longo prazo, com um preço teto definido, e aí ele faz uma licitação municipal disputando os 2 preços, tanto da tarifa do lixo, que é paga pelo município, os cidadãos municipais, e a energia elétrica. E aí você consegue atender a modicidade tarifária num contrato de concessão de longo prazo. E aí quem ganhar, o concessionário, ele vai ter a garantia que ele vai vender energia há 25, 35 anos, né, de acordo com a concessão. Então, isso precisa de quê? De instrumentos econômicos. O Brasil precisa avançar na taxonomia sustentável brasileira, no mercado de carbono e também no certificado de origem do biometano. Então, esses instrumentos são os principais instrumentos de descarbonização que vai movimentar todas as finanças no futuro, alinhados ao que? A transição ecológica e a transição energética, que é um programa de governo, né, que está sendo muito bem desenhado e estruturado para isso. Eu tenho acompanhado a sua agenda de viagens e trabalho nos últimos meses. A modernidade da rede social nos permite justamente esse rastreamento. Então você, como presidente da Abrem, tem participado no âmbito político em várias missões e você viveu e vivenciou muitas experiências nessas missões, Brasil afora e mundo afora. O que você tem a contar sobre o mundo? O que o mundo está fazendo hoje a respeito da consciência ambiental no sentido da conversão energética dos resíduos? Existem destaques mundo afora que você poderia compartilhar com nós hoje? Então, Semir, a gente tem milhares, centenas de milhares de biodigestores no mundo. Nós temos 3.035 usinas de waste to energy no mundo, a combustão. E no Brasil a gente tem 800 usinas de biogás, dá para
que isso representa 3% do nosso potencial, só que 92% do potencial não foi desenvolvido ainda e vai vir de resíduos da agropecuária. Então, o agro precisa ter uma participação mais ativa no biogás, porque ele é o principal ator, ele que vai trazer esse investimento. Vivenciando o mundo afora, eu participei do IFAT 2022, Alemanha, 2024 esse ano, participei já de conferências na Áustria, na China, já fiz viagens para Portugal, já participamos também de visita a usinas na Suíça, nos Estados Unidos recentemente fizemos uma missão, visitamos a usina em West Palm Beach, reuniões com a ONU, tanto na Europa, em Copenhague, também reunião em Nova York. E assim, vendo essas discussões internacionais, a gente percebe que o Brasil tem um grande potencial a ser desenvolvido, mas nós precisamos trabalhar para que isso seja realizado, né? Precisa de apoio, de políticas engajadas. E eu até agradeço ao amigo, né, que o Alcemir, você viajou com a gente, né, para uma dessas missões que foram de grande importância. Levamos o senador Zequinha Marinho na missão do UCD, da União Europeia, para ter uma reunião, eventos em Bruxelas, né, com o Diretório-Geral de Clima, Energia, Meio Ambiente e Agricultura. Depois tivemos reuniões com a European Biogas Association. Em seguida, nós participamos de visitas a usinas em Copenhague, de recuperação energética e de biogás, que utiliza hidrogênio para ser net zero. E depois, claro, com a associação da Dinamarca, e finalizamos no IFAT, que é a maior feira de saneamento do mundo, né? Você participou com a gente, pôde ver a quantidade enorme de empresas que têm tecnologias e que o Brasil poderia trazer para cá essas tecnologias ambientais a proteger o meio ambiente. E a nossa associação ela participou desse projeto da União Europeia e felizmente ajudamos a trazer o IFAT para o Brasil. Então, nesse ano tivemos a primeira edição, uma feira que vai trazer investimentos, tecnologias, e trazer essa discussão para Xanxerê é extremamente importante. Porque é onde está o município, onde está o produtor local, onde estão as pessoas que realmente vão ter a oportunidade nesse oeste catarinense de trazer desenvolvimento, talvez não só para o oeste, mas para todo o estado, né? Essas discussões são extremamente relevantes em trazer o público e o privado, né, para a mesma esfera de discussão. Então, quando fomos para a Europa, isso ajudou a trazer engajamento, né, do poder público no Brasil para o avanço dessas políticas públicas. O próprio senador ele votou favorável ao combustível do futuro e ao biometano, né? Apesar de resistências do produtores de gás, que vão ter que comprar biometano e adicionar 1% até 2026, nós aprovamos o combustível do futuro. Então foi uma grande vitória e a gente fica feliz, né, ter participado e contribuído para esse projeto. Muita luta, isso é muito bom, mas grandes resultados vêm pela frente, certamente. E para Santa Catarina, qual é a sua visão para o estado que abraça a nossa cidade aqui de Xanxerê e é Santa Catarina um dos principais estados no desenvolvimento econômico no nosso Brasil? Qual que é a sua visão para Santa Catarina? Alcemir, Santa Catarina tem um potencial de mais de 10 bilhões para investir em biogás, biometano. A gente tem um potencial de 5 bilhões e meio para investir aqui na recuperação energética. Dá para fazer uma planta em Florianópolis, com a região metropolitana, em Joinville, com a região metropolitana, ali com Itajaí, Blumenau, toda aquela região. E também uma outra planta em Criciúma, com todo o sul do estado, e também aqui no oeste catarinense. A gente consegue fazer uma planta em Chapecó e pegar toda essa região e dar uma destinação correta ao resíduo. Na verdade, isso é uma imposição da nossa legislação, que só o rejeito deveria ir para o aterro, né? Então, ainda há muitos lixões para serem encerrados aqui no estado, e a gente sabe que muitos desses lixões até foram aterros sanitários no passado. É um modelo realmente que precisa ser abandonado, né? Então, progressivamente, o estado precisa investir na melhoria, né, dessa gestão de resíduos, aumentar a reciclagem, a compostagem, e o que não é reciclável, ir para o waste to energy, né, e gerar esse investimento de 5 bilhões e meio, que vai evitar um gasto no meio ambiente da saúde pública de mais de 6 bilhões. Então, assim, o custo da inércia é maior do que de fazer a usina. Seria mais barato que o governo simplesmente pegasse o dinheiro emprestado e fizesse as usinas. É claro que esse não é o modelo que a gente defende. A gente defende que o município faça um contrato de concessão, cobre o custo na tarifa do consumidor e a gente consegue ali ter uma sustentabilidade onde o poder público não investe nenhum real. Ele simplesmente estrutura o projeto para que ele seja autossustentável e o investimento seja 100% privado.
Para isso, basta que tenha as concessões, que, aliás, é uma obrigação hoje de todos os municípios do Brasil. Aprovado em 2020, o novo Marco do Saneamento trouxe essa obrigação e proibiu todos esses contratos de 5 anos, de convênio, programa e precários, que é a realidade hoje do Brasil, né? Yuri, agradeço muito a sua participação e fico grato também pela sua palestra que você explanou ali no nosso congresso, terceiro congresso da FAEX. Muito obrigado pela participação aqui no podcast e realmente vamos ter grandes lutas e grandes sucessos pela frente. Obrigado, Alcemir. Prazer é meu de estar aqui. Muito obrigado e parabéns pela excelente feira. Obrigado, hein? A você, nosso ouvinte do podcast, muito obrigado pela sua participação e curta as nossas páginas e venha nos visitar. Amanhã teremos o Open Energy Day na FAEX. São todos convidados. Muito obrigado.